Bom, vamos direto ao ponto. Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje, a gente vai mergulhar em um estudo monumental de saúde pública que foi conduzido aqui no Brasil. E o foco dele? Compreender o impacto contínuo e silencioso da violência ao longo de toda a vida de mulheres idosas. É o tipo de pesquisa que nos obriga, literalmente, a dar um passo para trás e olhar além de eventos isolados. A gente precisa focar na trajetória de uma vida inteira para entender como o sofrimento vai se acumulando dia após dia. E para destrinchar essa questão tão complexa, nós vamos mapear tudo de forma cronológica, passando pela perspectiva da saúde coletiva, a infância e essa submissão precoce, a juventude e vida adulta, a chegada da velhice e o sentimento de vazio, e, claro, fechando com as redes de apoio e prevenção. Parte 1. A perspectiva da saúde coletiva. Vamos analisar as raízes sistêmicas dessa crise. Olha que coisa intrigante para começarmos. A literatura científica chama isso de paradoxo do suicídio. Basicamente, os homens apresentam uma taxa maior de suicídios consumados, mas, por outro lado, as mulheres registram taxas muito, mas muito mais elevadas de ideação e tentativas. E a grande questão é por quê? Para entender o motivo dessa alta taxa de tentativas femininas, a gente não pode simplesmente olhar para os sintomas imediatos, a gente tem que ir muito mais fundo. E é exatamente aí que entra o conceito central desse estudo, que é a abordagem do ciclo vital. É uma lente fantástica da saúde coletiva que nos obriga a ver a vida não como uma série de fotos isoladas, mas como um filme contínuo. Os pesquisadores pegaram as experiências dessas idosas e sintetizaram em uma narrativa única. E o que isso prova? Prova que o sofrimento na velhice quase nunca começa na velhice. Tudo, absolutamente tudo, está interligado. Pensa nisso como uma mochila invisível, sabe? O fardo cumulativo. Cada fase da vida delas, desde os primeiros passos até os 60 anos ou mais, vai adicionando um peso esmagador nessa mochila. Não é um adoecimento que surge do nada, num estalar de dedos. É uma carga pesadíssima e constante que, em muitos casos, acaba levando a um colapso total lá na terceira idade. Vamos para a segunda parte, a infância e a submissão precoce. É aqui que se funda esse roteiro de gênero tão rígido. Como pesquisadores de saúde coletiva, a gente nota logo de cara que a autonomia dessas meninas foi roubada no momento em que nasceram. A criação delas era ditada pela submissão. Muitas passaram por abandono ou foram literalmente doadas para outras famílias para fazer trabalho doméstico de graça. Tudo isso mantido à base de punições físicas muito severas. Então percebam, a desigualdade sistêmica não esperou elas envelhecerem para aparecer. O contraste entre os dados clínicos frios e a realidade palpável delas é de arrepiar. Tem uma fala direta das entrevistas que diz assim: fiquei solta no mundo, apanhei muito de pau, de porrete, até de açoite de tocar boi. Dá para imaginar a emoção crua por trás disso? É uma realidade aterrorizante que essas mulheres tiveram que sobreviver quando ainda eram só crianças. Parte 3. Juventude e vida adulta. A autonomia roubada e o peso enorme do cuidado. E como era de se esperar, esses riscos viraram uma bola de neve. Pensa bem, 1/3 do grupo era completamente analfabeta. Junta isso com uniões arranjadas logo ali na adolescência e abusos contínuos. Isso aniquilou matematicamente qualquer chance de autonomia futura. Sem aquela base segura na infância, os anos de juventude e de vida adulta delas já começaram severamente comprometidos. Escutem esse relato pungente. Ela conta que casou aos 14 anos com um homem 20 anos mais velho, que casava inocente e achava que estava morrendo. Isso ilustra perfeitamente o trauma psicológico brutal dessa iniciação sexual forçada. E o pior, isso era socialmente aceito, disfarçado de casamento patriarcal arranjado. A falta de conhecimento sobre o próprio corpo era tratada como virtude, mas na prática gerava um terror indescritível. E isso desconstrói por completo aquele famoso roteiro gênero. Porque, de um lado, a sociedade vende essa expectativa linda, né? Um casamento romantizado, a segurança do lar, a alegria da maternidade. Mas a realidade sistêmica bate na porta de um jeito muito diferente. Tentar cumprir esse mandato social muitas vezes significava cair numa armadilha de controle coercitivo, trabalho pesado de graça, isolamento total e muita violência dentro da própria casa. O que nos leva à parte 4, velhice e o vazio, o verdadeiro ponto de ruptura desse fardo. Guardem bem esse número. 27. Isso não é só um dado perdido numa tabela.
Nós estamos aqui sintetizando a dor de 27 mulheres reais ouvidas nessa pesquisa. 27 vidas que acumularam trauma atrás de trauma e finalmente chegaram ao limite do suportável. E quando elas chegam nesse limite, o que elas relatam? O sentimento de vazio. E olha, os pesquisadores deixam muito claro. Esse vazio não é só uma tristeza que aparece do nada porque a pessoa ficou mais velha. De jeito nenhum. É o resultado sociológico direto de passar uma vida inteira sendo drenada. Drenada da própria identidade, do direito de escolha e até do que possuíam. Porque a verdade é que a exploração não tira férias quando chega a velhice. Muito pelo contrário. Entra em cena a violência patrimonial, com a própria família tomando as casas delas. Vem o isolamento dos filhos que elas dedicaram a vida para criar. Parentes roubando as aposentadorias que já são super modestas. E, para piorar, muitas são forçadas a cuidar dos netos mesmo com a saúde falhando. É todo esse conjunto que vai empurrando essas mulheres para a ideia de tirar a própria vida, como uma tentativa desesperada de escapar. Tem uma frase que resume isso de um jeito que quebra o coração. A participante diz que só tem a tristeza e o vazio, que a companhia dela é a TV e que quando percebe que está sozinha, bate o pânico. Esse pânico não surge do nada, gente. Ele é o somatório de décadas de privações e abandono absoluto por parte do sistema e da sociedade. Finalmente, a parte 5, redes de apoio e prevenção, o imperativo urgente que a saúde pública precisa encarar. Então, o que a gente faz com tudo isso? Quais são os passos reais? Primeiro de tudo, o sistema de saúde tem que parar de tratar essas ideações só como um problema psiquiátrico individual e começar a ver como resposta a uma violência estrutural. Segundo, nós precisamos urgentemente criar redes de apoio comunitário de verdade para romper com esse isolamento cruel. E terceiro, implementar políticas públicas severas para proteger essas idosas de abusos. A intervenção da sociedade não é uma opção, é a única saída para aliviar esse peso herdado. E eu quero fechar nossa conversa de hoje com uma provocação para a gente levar para casa. Como é que uma sociedade que passou a vida inteira exigindo sacrifícios dessas mulheres pode finalmente começar a construir redes para proteger quem está mais vulnerável? É para a gente repensar mesmo como estamos cuidando da nossa velhice e o impacto real de uma vida inteira de negligência. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise. Continuem questionando, continuem curiosos e até a próxima.